Pandeiristas do meu coração, sejam bem-vindos. Mais uma live aqui no Pandeiro, etc. Leonardo Persoléu na área e hoje muito feliz, vamos falar com Scott Feiner, que honra. Ó o Rodrigo aí já na área. Scott Feiner também já chegou. Vambora já, Francisco Lula, sejam todos bem-vindos. Paulo Ricardo, Bernardo Quadros, Léo, vamos lá, já vou chamar aqui. Scott Feiner. Poxa, estamos com moral aí, hein? Pandeiristas, grande Scott Feiner, beleza? Tudo bem, cara? Tudo bom, graças a Deus. Seja bem-vindo. Muito feliz de falar com você, viu? Igualmente, cara, igualmente. Finalmente, né? Finalmente. Cara, ô Scott, na hora que eu falei que eu soltei ali o flyer falando que você seria o convidado, eu até te falei isso, cara. Muita gente me mandou, Léo, parabéns, que saudade do Scott, que legal que você levou, que você conseguiu trazer o Scott. Eu falei, pô, eu fico muito feliz que ele tenha agradecido. E eu nem sei, você sabia que você era tão amado assim no Brasil, Scott Feiner? Também não sabia, cara, mas é legal saber, cara. Fico muito feliz. É muito especial isso. Pô, muito legal. Pessoal, o Guima entrou aí na área também, Guima Wesley, falando. Conversei com o Rodrigo Fontanelli, ele falou que assim, o Scott é meu padrinho. Aí eu tava vendo o vídeo ali e eu achei muito interessante que você com o Rodrigo, ele falando da questão do pandeiro, que ele te procurou, e aí você falou com ele das platinelas, que ele deve muita coisa a você. É ou não é, Rodrigão? Você que tá na área aí. E aí, Rodrigo, abraço, cara. Saudades. Ele é muito gente fina, cara, e realmente uma amizade muito legal. Eu lembro daqueles dias de emprestando pandeiros para ele para desmontar, estudar e implementar as coisas que ele aprendia e fazia. Agora ele virou um luthier de nível, respeitado. A história dele é bem legal, sangue bom. E por ser a sua primeira live, tá tranquilo já agora? Entrou, deu tudo certinho, tá de boa aí? É a primeira live, cara. Primeira vez. Eu sou virgem das lives, cara. E eu vou te falar, cara, que eu não tenho certeza porque eu não tenho lido os nomezinhos embaixo, mas acredito que minha mãe e minha irmã estão assistindo, mas elas não entendem nenhuma palavra de português. É mesmo? Nada. Você falou que o Lula o Francisco, você falou no começo que você estava falando os nomes das pessoas. Tá. O Guima Wesley, deixa eu ver quem está aqui na área agora. Dá para ver aqui em cima, ó. O Simone, Cássio Humberto, Léo, Twin Gandaia, Guima Wesley, aí Bernardo Quadros, a Hanna, que está sempre com a gente aí, Francisco Lula. Isso aí. Sim. Aí. Era o meu professor de mergulho, cara. É mesmo? Argentino brasileiro. Poxa, que abraço, Lula, grande Lula. Ele está com saudade do mar agora. Nossa Senhora. Eu também. Não, mas bacana demais. Scott, aqui. E é uma honra mesmo falar com você, porque o trabalho que você desenvolve, que você já, né, vem trazendo aí com o pandeiro, foi muito expressivo. E, assim, creio eu que todo mundo que está aqui já conhece um pouco dessa história, mas resumo para quem está chegando aqui, que o grupo tem muita gente aí, muita meninada nova, às vezes o pessoal que está começando a tocar pandeiro agora. Como é que essa história com a música aí, Scott Feiner, o ex-guitarrista que foi para percussão, para o pandeiro, conta um pouquinho para a gente aí. Tá bom. Você está pipocando um pouquinho o áudio, mas eu tô ouvindo. Tá. Cara, pô, a história é longa, né? Por isso que tem os cabelos brancos, né? Mas não, cara, assim, bom, deixa eu tentar contar uma história.
minhas histórias normalmente demoram, né? Eu sou meio conhecido por isso. É Demoro mesmo? para contar, mas assim, cara, na verdade, realmente eu era guitarrista antes. Estou falando contigo aqui de Nova York, que é a minha Uhum, cidade natal. Eu acabei uhum, morando 13 anos no Rio, entre 2001 e 2014. uhum, Mas eu comecei tocando guitarra, queria ser baterista quando era moleque, com tipo 10 anos de idade, eu queria ser baterista. Mas a minha mãe não deixava, que a gente morava num apartamento pequeno, aí ela falou, não, de jeito nenhum. Aí eu fui para guitarra. Aí o Bacá, assim, começando com rock, depois eu entrei numa escola que tinha mais influência de jazz. Aí eu fui estudar na faculdade guitarra de jazz e história de jazz também, que foi uma uhum, coisa muito especial para mim, de estudar toda a história. Mas eu sempre tinha uma coisa ligada com bateria. Tocando com baterista, eu sempre gostava muito de interagir e eu acho que né, dentro do guitarrista tinha um baterista querendo sair, né? uhum, Aí, assim, então eu tocava no rock como guitarrista depois da faculdade, gravei uns discos, tocava na cena e como eu tenho uma tendência, eu meio cansei da coisa, eu parei. E aí eu passei alguns anos, uns 4 anos, sem tocar nada. Só que nessa época eu comecei a escutar música brasileira, assim, de uma uhum, forma mais intensa. Como, na época de guitarra, eu tocava com um pianista italiano, e ele sempre queria uhum, tocar uma bossa nova, outra, né? Aí uhum, ele o nome dele é Renato, italiano, Renato Kiko. E aí ele sempre falava, cara, você está perdendo uma música fina, especial, uma música rica. Aí ele me emprestou os discos do João Gilberto. Aí finalmente caiu a ficha. Aí eu, assim, e não é só música. uhum, Assim, era groove, era uma melodia, mas era língua portuguesa, mas da forma Brasil, né? aham, Falado e cantado do Brasil, não de Portugal, uhum, que é outra coisa. Enfim, cara, foi uma coisa que me chamou. Aí eu comecei a escutar, procurar. Ainda era pré-internet, a gente está falando de os anos 90, né? E uhum, mais para o final. Aí, mas tem uma cena rica aqui em Nova York de música brasileira, né? Tem o Duca da Fonseca, tem o Nilson Mata, Hélio Alves, o Melo Lobambo, tem os músicos, né? Mais de Brazilian Jazz, de bossa nova e Brazilian Jazz. Enfim, aí eu sempre estava perguntando qual disco eu deveria comprar, né? O próximo disco eu deveria comprar, porque não tinha essa coisa de download de streaming ainda. E, enfim, cara, eu mergulhei na música brasileira, mas ainda não, nem sabia que era o pandeiro, nem uhum. sabia. E, bom, para fazer um pouco para pular um pouco mais para frente, porque senão, te falei, eu demoro para caramba. Em 99 foi a primeira vez no Brasil, Uhum, primeira vez que eu fui para o Brasil. Aí entra o pandeiro. Eu fui só para passear, acho que foram 11 dias, cara. 8 dias em Recife e 3 no Rio. uhum, E a primeira noite que eu cheguei em Recife, alguém me falou que era o aniversário da cidade de Olinda. uhum, Aí fui para Olinda e era uma festa de rua, de frevo, de maracatu, de tudo do Nordeste, não tudo, mas daquela parte de Pernambuco. E, cara, eu tava esperando, primeira vez no Brasil, eu tava esperando samba, cara, e bossa nova. Ainda não sabia muita aham, coisa. Aí eu cheguei lá meio pedido, que é isso, cara, esse som. Aí naqueles dias, eu voltei para Olinda, eu fui almoçar um dia com uma amiga e passei por um moleque na rua, cara, de chinelo, bermuda, mais nada e um pandeiro.
Nem não lembro o que ele estava tocando, mas para mim era era uma coisa muito, muito especial. Parei, perguntei, eu não sabia o nome do instrumento. Isso foi em 99. Virei para minha amiga, falei, o que é isso? Ela falou, é um pandeiro, meio aquele jeito, né, que muito brasileiro fala. Ah, e daí? Ah, Né? É só um pandeiro, só. só um pandeiro. Eu falei, não, esse instrumento é especial. Enfim, naquela viagem, eu comprei um pandeiro. Eu achava que era artesanal, mas era uma coisa para gringo comprar na Feira Hippie de Ipanema. Aham. Eu fui para o Rio depois, passei 3 dias no Rio. E aí eu comprei pandeiro, pele horrível, era tudo ruim, cara, mas eu achava que era incrível, né? Voltei para Nova York, na verdade, para esse mesmo apartamento que eu tô agora. E, e um vizinho meu, que é percussionista, que toca mais música cubana, mas também sabe tocar pandeiro, sabe da música brasileira. Aí eu fui mostrar para ele, cara, fui pro Brasil, comprei esse instrumento, aí pegou, e na hora que ele bateu, cara, a mão dele que Já passou. que passou pela pele, era tão feliz, cara. Cara, mas esse cara também falou, você gostou do pandeiro? Então toma. Aí ele tinha LP, CD, não sei o quê, me emprestou várias coisas. Eu lembro que eu tinha umas coisas de samba, tipo Matinho da Vila, para tiro alto, que eu sempre, até hoje eu gosto muito, eu gostava no começo, mas Uhum. foi ele que me emprestou Olho de Peixe, do Suzano, Nossa. do Lenine e Suzano. Aí, aí eu ficava lá ouvindo, e, cara, eu não conseguia sacar que era o mesmo instrumento que eu comprei na Feira Hippie. Né? O som dele, que, como poderia ser? Aí eu estou sorrindo porque eu estou lembrando, não tinha pensado nessa história há muito tempo. Enfim, cara, foi o começo, né? Em Uhum. 99 e rolava muita loucura, cara, porque eu estava trabalhando na época, te falei, eu não estava tocando mais música profissionalmente. Estava trabalhando no Uhum. escritório, em Manhattan, e no escritório que eu trabalhava tinha acesso ao telhado. O telhado ou teto? Fala É isso telhado? mesmo, telhado. É, tem, bom, tem teto, telhado, tá, os dois estão certos. Aí eu levava o pandeiro, mas era um pandeiro de. Eu tinha outro, era um pandeiro de nylon. Uhum. Não, era de nylon. Aí eu subia durante o almoço, quando não estava muito frio ainda, porque inverno não ia dar, não daria. Aí eu subia Uhum. lá rapidinho, eu dava uns toques assim para estudar e eu voltava para o trabalho. Aí também naquela época eu consegui, através de um amigaço meu, talvez o primeiro amigo meu brasileiro, amizade Uhum. que eu fiz no Rio, que estudava, ele fazia o curso com o Suzano e também estudava com o Celcinho Silva, ele me Uhum. ajudava. Aí ele me colocou em contato com um luthier que já, infelizmente, já faleceu, o Wilson Pombo da Paz, que era um Uhum. gente boa. Aí eu comprei um pandeiro com ele, ah, nem lembro como eu consegui pagar o cara. Ele mandou o pandeiro, chegou lá no escritório. Aí era um pandeiro realmente artesanal, de couro. Cara, era tipo criança no dia de Natal, né? Uhum. Aí que eu tava falando, cara, aí começou, né, a tentar sacar aquela levada que tava rolando lá com o Suzano. Mas aí eu voltei pro Brasil, cara, umas três vezes em um ano e meio. Cada vez que Uhum. rolava férias, partia para o Rio, Brasil. Brasil. Mas ainda é engraçado, cara, porque a segunda vez que eu fui para passar o carnaval, eu acho. Eu acho que carnaval e depois eu passei um Réveillon. Quando eu fui pro carnaval, era aquela, sabe, eu queria saber de pandeiro, cara. Eu nunca fui um cara de escola de samba, Uhum. gosto, respeito, fantástico assim, mas eu queria pandeiro, né? Aí então, né, aquela época de carnaval realmente não é época de. Não é o mundo de pandeiro, né? Pandeiro Uhum. naquela onda é assim, né? Que nunca foi para mim, minha onda.
Então eu andava pelas ruas, né? Eu lembro, eu sentei, consegui achar uma roda que estava. Eu era mais de roda. Eu encontrei uma roda em Copacabana, cara. Aí perguntei, eu estava quase tipo falando portunhol, não falava português ainda, Uhum. né? Posso tocar com vocês, assim, meio assim. Aí os caras, pô, senta aí. E aí eu toquei horas com esses. Eu tenho umas fotos ainda, cara, tocando com uma galera, tipo um bebo do samba mesmo. Mas para mim foi uma experiência de vida, né? De ser os caras me aceitaram. Bom, cara, para tentar, te falei muita. Eu É demoro para. muita história. É muita história, cara. Aí eu estou só lembrando agora, mas assim, aí foi a primeira viagem. Então, não, a segunda. Aí depois eu voltei para passar. Cada vez foi mais tempo. 11 dias, depois Uhum. 2 semanas, depois 3 semanas. Naquela terceira vez de férias, aí a Uhum. coisa começou a pegar mais. Assim, meu amigo que estudava com o Celcinho conseguiu arrumar uma aula para mim, aí eu fui lá conheci o Celcinho. Também naquela época eu fazia amizade com o Serginho Krakowski, né? Uhum. E lá no Semente, na Lapa, eu estava tocando com o Zé Paulo Becker, que virou um amigaço meu, que também Serginho virou. Serginho tinha 21 anos na época, se não me engano. Aí as pessoas me receberam, né? Receberam, aí comecei a dar uma canja aqui, ali, né? Aos poucos. Aí voltava para Nova York meio com cabeça cheia de que é isso. E em 2001, ainda estou trabalhando no escritório, rolou uma situação no mercado de internet e tal, muita gente perdeu o emprego, eu também. Tinha acabado de voltar de passar o ano novo no Brasil, além da música, tinha uma mulher também que conheci na época. E aí eu pensei, cara, era inverno, nevando, né, a situação feia aqui. Aí eu voltei para passar uma época no Brasil. Só que eu pensei, vou passar uns 3 meses, vamos ver o que vai dar. Aí uma coisa importante, que acho que poucas pessoas sabem, mas na época eu tinha sofrido uma hernia de disco, né, no pescoço, que acabou com o meu braço direito, cara. Acabou, era tipo cara, virou nada, É. né? Virou macarrão. Uhum. E aí o médico falou, cara, você nunca. Eu mostrei o pandeiro pro médico. Aí ele falou, cara, você nunca esquece, não vai tocar isso mais. Nem, Vixe. nem pensar. Aí, cara, tava com um suporte no punho, tava tudo ruim. Se perguntar pro Sérgio, Suzano, eles vão lembrar, cara. Eu cheguei lá, eu tava com lance, e Celcinho também. Então, cara, em lugar de tocar, quando eu cheguei, eu comecei a fazer um documentário. Sim. Documentário. Porque era impossível tocar. Então eu estava Uhum. filmando. Mas eu não sou cineasta, Documentarista. É cineasta. documentarista. Obrigado. Uhum. Eu, mas eu O falei, eu vou fazer. Então, cara, a documentário pandemia. é Meu Coração é um Pandeiro. Meu coração é um pandeiro que nunca saiu, cara. É realmente Pois uma. é, cara. Eu ia te perguntar isso, porque a gente vê as imagens assim, você com o Jorginho falando. Eu falei, pô, onde que nós vamos ver esse material? Porque é material muito rico. Meu amigo, você não pode imaginar. Se você olhar no meu HD e ver que tem lá, você iria pirar, cara. Pirar. Pois é, pô. Porque agora, como demorou tanto, não é, cara, é uma das, sabe, todo mundo tem algumas coisas na vida que fica arrependido. Não andou o lance, mas agora que estamos não sei quantos anos depois, cara, Jorginho já se foi, infelizmente. O Sérgio e o Bernardo, que eu filmei, o Bernardo tinha 17 anos. É novinho. Mesmo ele vai falar, se perguntar para ele,
quando eu entrevistei ele para o documentário, ele mal conseguia falar, cara. Ele é muito tímido na época. Imagina, o cara tocando como ele toca. Aí ele era tímido. E o Serginho tinha 21. Então, assim, eu consegui captar. Não, aquela cena do Jorginho com o Celcinho na sala. Na sala. Era a sala do apartamento do Jorginho. Cara, no trailer, nem é trailer, é um teaser, se fala. Só para botar água na boca. Cara, acho que tem 1h30, cara, de filmar, sei lá. Pelo menos. Não, o Jorginho contou a vida toda dele naquela entrevista. Pessoal tá mandando mensagem aqui, edita, por favor, coloque isso na internet. Cara, mesmo com óculos, eu não tô. Se eu ficar lendo, cara. Ah, não, mas eu vou lendo aqui para você, pode ficar tranquilo. Lendo, cara, não... Tem uma galera aqui, o Iveson também tá aqui, ele foi entrevistado por você em São Paulo. Aí, o Iveson é um animal, cara. E além de tocar muito, muito, era uma pessoa muito querida, cara. Assim, eu posso contar a história do meu encontro com o Iveson e o Carlos Café do Pandeiro, que é... Sim, Carlos Café. Que foi um encontro incrível, mas assim, você pode pegar a entrevista de volta e ver para onde você quer, porque você já viu que eu demoro. Então, melhor você vai dirigindo, cara. Aqui, ó, o pessoal, acho que o pessoal tá com saudade de você, é bom saber dessas histórias, né, aqui tem gente falando que tem que sair esse documentário, seria uma ótima homenagem, mas assim, vamos aproveitar que você tá aqui, tem um tempão que a galera acho que tá com saudade de você, dá aquela tocadinha no pandeiro aí, livre, leve, solta, o pandeiro tá aí perto? Cara, tá aqui. Ah... Mas eu tô enferrujado, eu já vou avisar. Que é isso? Sem enferrujado, acho que tá com o melhor nós tudo aqui. Como tá o som, cara? Eu não tô com setup, nada, é só celular. Não. Dá pra ouvir? Tá tranquilo, dá pra ouvir. Grave também? Dá sim, lógico que não chega um gravão, mas dá pra ouvir. É só platinela, com certeza. Platinela tá. Viu? Ah! Você tá doido? O cara da Valente tá enferrujado. Me passa um pouquinho dessa ferrugem aí, homem. Você tá doido? Cara, toca muito. Eu tô falando sério. Tô falando sério mesmo. Tô paradaço. Meu Deus do céu. Aqui a gente veio conversando, né, dessa técnica. Eu vi aí, é lindo o que você faz aí, você segura a patinela e volta. Essa é uma. Aqui até o pessoal tá falando aqui, você é louco, que condução é essa? O Xavier tá falando. É bonita essa técnica, porque o pandeiro, eu vi até algumas entrevistas suas também, você falando, né, que o pandeiro, bem dizer, assim, é um instrumento que está crescendo, muito novo, e mesmo tendo passado esses anos todos, as técnicas continuam mudando. Isso é muito legal. Isso renova o pandeiro, né?
Cara, é realmente assim, eu estou pensando aqui a frase que você falou, é novo o pandeiro, né? É isso que você falou? Que ele, a questão do conhecimento dele, porque quando você começou a tocar, você fez os shows de jazz lá, o pessoal nem sabia o que era pandeiro. E aí a coisa começou a tomar uma proporção maior, né? Assim, é muito interessante essa frase, né? Essa ideia de o pandeiro novo, né? Porque a gente sabe que o instrumento em si, falando do instrumento, raízes, as raízes, Fenícia! eu chamo dos primos Uhum. da família do pandeiro, né? Da África, dos países árabes, da Europa, né? Então, assim, pensando assim, não é um instrumento novo. É. Aí, Brasil, vamos falar do Brasil, né? Porque é o pandeiro do Brasil. Ô, Scott, só cortando aqui, o Roberto, lá da Contemporânea, tá mandando um abraço para você aí. Peraí, quem? Roberto, da Que Contemporânea. isso, cara? Porra, que legal, outro sangue bom. Maravilha, uau. Pô, que honra, cara. Maravilha. Mas manda bronca aí. Enfim, assim, eu não sou um cara para falar mais da história do instrumento. O Bernardo mandaria muito melhor que eu, com certeza. Uhum. Né? O próprio Suzano também. Mas, assim, falando de uma forma ampla, não, vamos falar só do Brasil. Sim. Realmente tem o instrumento do free drum, mas o pandeiro mesmo é instrumento brasileiro. Mas a ideia do pandeiro moderno, eu lembro falando com o Jorginho, né, na época da entrevista, tentando entender, Jorginho, peraí, quando começou o lance de tirar um grave na frente e virar o pandeiro, fazer assim, que alguém tinha me falar, eu achava que tinha começado com ele, mas ele me falou, não, cara, isso começou com o João da Baiana. Sim. Que foi, não lembro o ano agora, Até coloquei aqui. 30, uma coisa, eu acho que 30, eu sabia antes. Quem queria saber tudo isso é o Barão. Você já me entrevistou? O Bali, sim, o Bali falou disso. O quê? O Bali também falou sobre isso semana passada. Cara, mas você já entrevistou o Barão? O Barão? Ainda não. Ainda não. Depois a gente fala, é um cara de São Paulo, gente boa, cara, figura e sabe muita coisa da história, cara. Depois a gente conversa. Depois a gente conversa. Uhum. Enfim, aí o Jorginho me explicou, cara, que é aquela coisa que muita gente achava, eu inclusive, tirar o grave e começar o negócio do grave na frente, que era uma coisa que nasceu com o Suzano. Né? E o próprio Suzano vai te falar que não, cara, de jeito nenhum. O que ele começou era começar com grave na frente. Se não me engano, mas eu lembro. Isso que sim, que ele começou a levada começando aqui. Mas só o fato de tirar na frente não veio do João do Baiano, da Baiana. Eu esqueci que eu estava falando que eu esqueci que não, que a gente estava falando da técnica do pandeiro. As técnicas, assim. Mas, assim, na verdade, eu sempre pensava assim. E muita gente já fala disso, e é fato, cara. Tem essa ideia do pandeiro moderno, cara. Se escutar o Jorginho, cara, tocando com o Paulo Moura, cara, é moderno pra caramba, entendeu? Então o pandeiro já tá moderno há muito tempo, cara. É incrível como ele era solto, né? E brincava tanto. Então, cara, mas vamos dizer que pegar um instrumento, colocar em ambientes musicais não tradicionais da música brasileira, aí é Suzano. Né? Aí mudou. Né? Podemos dizer que ele internacionalizou. Uau! Improvisei aquela palavra.
Suzano acabou de entrar aí, ó. Ele acabou de entrar? Ei, Suzano San. Suzano! Ei, cara, pô, já falei tanto de você, cara, tem que voltar e falar tudo de novo? Peraí, ele escutou isso ou não, que eu falei? Eu acho que você. Não, ele começou. Ele entrou agora. Puta que pariu. Não, Suzano, então vou precisar repetir isso para você. Eu vou, desculpa, gente, eu vou fazer um rewind, porque ele está aqui, é um cara tão importante. Suzano, putz, vai ter a gravação dessa entrevista depois? Sim, Tá. vai ficar Suzano, gravado. Suzano, tem que ouvir o resto, cara, o que aconteceu antes. Já falei da primeira vez que eu te ouvi aqui nesse mesmo apartamento, em 99, cara. Então tem que ouvir depois. Mas, você já sabe tudo isso. Que eu falei agora, voltando rapidinho, que a ideia do pandeiro moderno já estava moderno com o Jorginho. E, aí vou te falar, provavelmente o Suzano que me contou isso. Mas aquela coisa solta, grave na frente, ele já estava fazendo. Mas, de novo, foi o Suzano que modernizou de uma forma de internacionalizar o instrumento e colocar em ambientes musicais não tradicionais. Quer dizer, não no samba, não no choro, não nos estilos do Nordeste, né? Porque Suzano tinha muita influência de outro tipo de música, né? De rock, de funk, de várias coisas, né? Então ele estava de levada e de som, né? Foi ele que pegou o microfone e enfiou o negócio, né, perto da pele, de uma pele grossa, né? Aí começou aquela coisa do gravão. Aí, cara, isso abriu um mundo para muita gente, né? Então, assim, na minha opinião, humilde opinião, é que tem o pandeiro antes dele e depois. Mais uma vez, não quer dizer que não estava rolando coisas super modernas antes, que ele vai te dizer também, né? Do Jorginho, do Celcinho, e de outros também, mas principalmente dele, de tocar o Celcinho, o trabalho dele com No Empenho da Água. Ué, incrível. Nó, trabalho lindo. E como eu falei, do Jorginho com o Paulo Moura, e também tocava com o Rafael Rabelo, muita coisa. Enfim, para mim, pessoalmente, por exemplo, então eu escutei Olho de Peixe. Aí eu falei, né, tilt na cabeça, o que é isso? Aí comecei a beber naquela fonte. Mas também, graças a alguns amigos meus, aí eu consegui voltar também a escutar mais coisas antigas. Então era uma mistura. E também de técnicas. Porque eu lembro quando eu cheguei no Rio, para ficar mais tempo, eu lembro, Suzano, você lembra? Eu estava com o punho ruim de tanzanite, de hernia de disco. Aí ele vai lembrar com certeza que eu filmava ele com aquele suporte na mão. Aí eu ia lá no Caçapá, e eu acabei morando muito perto daquela escola que ele dava aula durante muito tempo. Era um ambiente, cara, de espiritual, né? De mágica, cara. Era muito especial. Muita gente passava por lá. E então, assim, eu não estava tocando, mas eu estava ouvindo e assistindo, aí pegando todas as dicas dele que ele falava, mas também eu gostava do jeito do Jorginho e Celcinho tocar, aquela coisa também deles. E era beber aqui e ali, também vendo outros amigos. Eu adorava pandeiro de nylon, cara. Naquela época eu tocava muito para tiro alto, eu gostava muito de samba. Eu tive a honra de sentar do lado do Paulinho da Aba, algumas vezes tocar para tiro alto com ele, né? Que é o pandeirista que faleceu, que tocava com o Matinho da Vila. E vários caras na Lapa. Como eu falei, né? Virei naquela época amigo do Serginho, e também eu lembro vendo como ele quebrava tanto e tocava de uma maneira bem pessoal e aberta. Eu acho que
eu acho que isso me influenciou nas possibilidades de possibilidades, vamos dizer, né? De não ter tanta regra, talvez. Uhum. Enfim, de novo, assim, depois dos anos, acho que várias pessoas viram possibilidades. E no meu caso, como eu veio, bom, do mundo de jazz, mas também do mundo tocava rock antes de jazz na guitarra. Aham. Tocava funk, né? E coisas de Uhum. groove, né? Então, tudo isso, eu tocava com muita baterista animal aqui em Nova York, tudo isso estava dentro de mim. E eu Uhum. lembro, assim, eu frequentava Lapa muito. Lá eu tocava, dava muita canja em roda de choro, roda de samba, e até eu gostaria de falar de um dos pandeiristas que me chamava para dar canja, né? Chamava o Gringo, né? Na Aham. época que eu estava começando e ainda, eu lembro, as canjas, cara, uma música, eu saía da roda, estava me recuperando, né, da coisa. Aí os caras Aham. que, não, toca duas. Aí depois um sete. Aí toca a noite toda. E depois, pô, você pode Aham. fazer sub para mim? Na primeira vez que Ó. alguém me pagou para Aham. tocar pandeiro no Brasil. Cara, eu poderia falar por 10 horas. Eu gostaria de agradecer as pessoas, que tem uns caras que acreditaram em mim. Uhum. Mas, assim, antes de falar disso, assim, falando de... Então, não, eu vou falar rápido sobre isso, porque senão eu vou esquecer. Não eu lembro, na Lagoa, no Rio, tinha uns quiosques, acredito que ainda tem uns quiosques. Aí rolava música nos quiosques, e tinha um que o grupo Sururu na Roda Sururu na tocava lá, roda. com Fabiano Salek. E Aham. Fabiano era um dos caras que me dava, botava muita pilha. Foi super Que bom. simpático, e sempre me chamava para tocar mais. E, cara, se não me engano, a primeira vez que eu toquei profissionalmente no Rio, e alguém me pagou, foi fazendo sub para ele, se não me engano. E outro cara que É. sempre foi super... Vários caras. Pedrinho Miranda, né? Que na época eu tocava com Teresa Cristina, Grupo Semente, me chamava muito. Beto Casas também. Bem, Beto eu Casas vi que você falou. também. Vi que você Hã? já falou do Madeira Brasil também. Trio Madeira Eu já vi Brasil. entrevista. É. Sim, o Beto tocava muito com o Zé Paulo Becker, o Ronaldo Manui e o Marcelo Gonçalves. Aí o Uhum. Beto, mesma coisa. Aí, sobe aí no palco, toca. Sobe no palco, vem pra roda. Tocar com o Moacir Luz e... Nossa, cara, dava canja com Moacir Luz, com Marcelinho Moreira e Esculeba. E, não, para um Só, cara só nego fera. para um cara de Nova York, assim, que não é brasileiro, que não é do samba, foi uma coisa, cara, se eu pensar muito eu vou acabar chorando, mas foi incrível. Então, Fabiano, Pedrinho, João Merto também, o Sérgio, todo esse Berto, todos esses caras assim, o Pretinho da Serrinha, quase esqueci do Pretinho da Sé. Pretinho. O Pretinho da Serrinha foi super importante com respeito ao negócio do Patirual. Eu lembro do dia que eu estava dando canja na Carioca da Gema, na Lapa. Aí, sempre com aquela coisa, pô, será que eu estou mandando bem? Será que a galera está gostando? Não, porque tem aquela coisa, não. Tem aqui no jazz também, não é uma coisa, sabe? Dos caras, esse cara. Aí eu lembro o Pretinho, eu estava no bar com ele, no intervalo, falando uma coisa, pô, tá ok, Pretinho? Aí ele é bem novinho na época, e muito fechado, muito dele. Aí ele falou, cara, essa coisa do gringo, cara, não aceita mais isso não, cara, isso acabou. Tá Hum. tocando o patilho certinho. Cara, Uhum. sai flotando, Flutuando. flutuando da Lapa aquele dia. E, enfim, cara, aí aquela experiência, o que aconteceu para assim, para chegar na parte de pandeiro jazz do meu trabalho, imagino que
Você iria perguntar isso, né? Posso pular para lá? Claro. Eu estava dando aquelas canjas na Lapa e também tocando, às vezes contratado, e tocando choro, tocando samba. Eu era mais, sempre foi engraçado. Eu acho que eu curtia mais o samba como estilo musical. Estou falando samba né, de roda, Uhum. não de, eu sei que samba de roda é outra coisa, mas roda de samba. Sim, roda de samba, partido Mas alto. o choro é que tinha aquela coisa do pandeiro de nylon que tinha mais da linha que eu estava indo, mas o choro em si nunca foi uma coisa super, né, que me tocava. Assim, Uhum. gosto, pô, ouvir Jacob, essas coisas, claro. Mas as harmonias, eu estava lá tocando no canja e com uma certa saudade da harmonia e improviso do jazz de Nova York, para ser sincero. Uhum. Aí, o que aconteceu? Uma vez eu voltei para visitar, tirar férias, não sei, né, aqui em Nova York, e alguém me chamou, assim, se o Suzano tá ainda presente, ele vai lembrar dessa história. Aí eu voltei para Nova York e um amigo meu estava fazendo curadoria lá de nem um clube, um restaurantezinho que tinha música. Aí ele falou, você está na Uhum. área, você quer fazer uma coisa no pandeiro? Porque eu ainda era meio conhecido como guitarrista ainda. Aí eu Uhum. falei, pô, posso fazer, mas eu não sei se eu estou afim de montar um grupo de música brasileira. Porque eu estava com aquela saudade de tocar do jazz, né? Aí eu chamei um violonista, um brother meu, o Freddie Bryant, violonista e guitarrista, que gravou 2 dos discos do Pandeiro Jazz. Porque ele tocava e toca música brasileira, e tem a levada do violão, e ele é jazzista. Eu falei, vai ser legal para fazer uma mistura. Aí, para a gente fazer duo. Também eu chamei o saxofonista que eu tocava quando eu era guitarrista, que é Joel Fram. Aí, assim, tocar era quase um café, assim. Aí eu levei uma gravadora só para gravar e me ver depois. Ficou legal, não ficou? Porque eu estava cheio de dúvidas. Eu sabia se o braço ia segurar, principalmente Aguentar. com tudo que eu tinha passado. Eu falei, os caras vão estar metendo tudo e sei lá que eu vou conseguir tocar 3 horas, né? 3 sets de 1 hora fazendo isso. Gravei. Eu voltei para o Brasil, né? Com o braço doendo e a gravação. E eu lembro, eu mostrei para o Suzano e provavelmente vários outros amigos. O que você acha disso aqui? Porque, será que o pandeiro poderia segurar uns caras de jazz improvisando pra caramba, né? Minutos, 10, 15 minutos, sem ficar chatinho, né? Aí eu acho que eu mostrei pro Celcinho, pro Suzano, mais uns caras, e todo mundo falou, cara, acho que você criou uma coisa sua aqui, vai fundo. Com certeza eu lembro do Suzano falar disso. Cara, vai fundo, vai, pega isso, vai, grava. E eu voltei um ano depois, em 2005, eu gravei o primeiro disco de Pandeiro Jazz. Uhum. E aí eu começo. E aí foram quatro CDs? Foram 4, cara. Foram 2 Uhum. gravados no Brasil, no Rio, com músicos brasileiros, e 2 gravados em Nova York com músicos americanos. Uhum. É engraçado, porque se você escuta os 4 discos, o som do pandeiro está muito, mas muito melhor nos discos gravados no Brasil. Porque os técnicos de som sabem o que é o instrumento e o que eu estava Aham. querendo fazer. Os caras Sim. nos Estados Unidos, não. Aí eu mandei mal em explicar, eu tentei, né? Eu não tenho Uhum. tanta informação técnica de gravação, é os que eu não ajudei muito. O som do pandeiro não está muito. Se você escuta o View from Below ou Dois Mundos, é muito mais Uhum. cheio o som. Mas os Mas discos de Nova York, a música tá boa.
Mas não, mas ficou tudo lindo. Eu não vou deixar passar batida aqui, não, Scott, porque quem ficou muito feliz disso também foi o Claudinho Santana. Ele falando que tá querendo te ver de volta no Brasil. Ele me falou da história que ele teve com você aí também. É muita gente, né? O Claudinho é outro amigo, conheço há muito tempo. Quando eu toquei no Festival de Inverno como se fala mesmo, Pernambuco, É, Guaranu, Garanhuns, como que é? Garanhuns, Garanhuns. Essa palavra é difícil para mim, cara. Ó, aqui, ó. Você tem que vir mais do Brasil, viu? Seu português estava mais puxado, estava mais carioca. Agora você já Será? perdeu o Eu tô sotaque. falando mais com sotaque de gringo agora, será? Não, não, mas você tinha um sotaque, eu até falava assim, ó, você tá, conversa igual carioca, você foi a professora, aprendi lá no Rio. Não. Mas o Claudinho foi com a gente foi para Recife, meu trio, era Rafael Vernet e Daniel Santiago, na época. A gente foi para o Recife, aí pegamos uma van para ir para o festival, e o Claudinho pegou, a gente já tinha conhecido, ele pegou o carona com a gente na van, e falando de Pernambuco para a gente, porque ele é pernambucano. E... E que mais, cara? Que mais? Se você me deixar. Pô, tem. Não, mas. Pelo que eu vi dos seus CDs também, do primeiro até o quarto, você foi colocando nessa questão autoral ali, até que chegou no último CD, bem dizer, as músicas todas suas, né? Você estava pipocando um pouco o áudio. Você falou que o último disco tinha são músicas autorais. Isso. Porque eu sempre gostava de compor, mas nunca fazia assim com muita frequência, mesmo como guitarrista. De vez em quando pintava uma ideia. Aí, quando o Pandeiro Jazz começou, acho que o primeiro disco eu gravei uma música antiga que era minha. Aí, sei lá, acho que eu comecei a entrar na onda de novo, deixa eu tentar fazer umas músicas. Algumas vezes começando na guitarra, outras vezes no teclado, não que eu toque teclado, mas assim, brincar e sair alguma coisa. Mas, na verdade, Dois Mundos, se não me engano, cara, acho que todas as músicas autorais, acho que os 4 ou 5 eu fiz no teclado, não sei como, mas eu fiz. O disco Accents foi uma mistura, mas realmente eu entrei numa época inspirada assim para o A View from Below e saiu o suficiente para um disco inteiro. E era também, eu estava tocando ao vivo bastante, né? Tinha gigs semanais, não, uma gig semanal em Botafogo, no Cinematheque. E acho que toda quinta, eu fiz vários meses assim, toda quinta para o mês de julho. Com Rafael Vernet, com Daniel Santiago, às vezes Davi Feldman, Guto Virte, Alberto Continentino, Gessé Sadoc, Marcelo Martins. Cara, era uma época bem legal. Então, eu fiquei super inspirado. Eu estava fazendo uns festivais no Brasil, então estava numa época meio de fazer. E aí E engraçado que aquele último disco é de trio, né? É pandeiro, teclado e guitarra. Antes eu estava fazendo quinteto, com 2 sopros, tinha baixo. A história, só lembrei agora, porque começou essa onda. E eu fui fazer um show em São Paulo, no Sesc Vila Mariana, era quinteto, era Gessé Sadoc, Marcelo Martins, Davi Feldman, Guto Witt no baixo e eu. Aí eu cheguei aí era convidado especial Chico Pinheiro, o violonista, o guitarrista. Chegamos um dia antes para ensaiar com ele só trio, sou eu, ele e Davi no piano. O resto da banda não tinha chegado ainda. E no ensaio eu virei para os caras e falei, cara, tô gostando desse som, são nós 3, hein? Aí tinha uma música específica que eu estava rolando legal e quando chegou a banda inteira, o dia seguinte, para fazer o soundcheck, eu falei, galera, essa aqui vai ficar só eu, Chico e Davi, tá bom? Aí, cara,
assim que nasceu o formato de trio e decidi fazer. Eu gostei da liberdade, né, de não ter o contrabaixo, né, para deixar o grave do pandeiro, né, solto Uhum. e eu acho que mas para fazer isso tem que ter o pianista, o tecladista certo. O cara tem que ter Sim. mão esquerda assim firme e forte, que é Uhum. o Davi tem, o Rafael Venet. Fazer uns shows aqui em Nova York com quando eu voltei do Brasil com dois caras, bom, Vitor Gonçalves, que é outro brasileiro que mora aqui, e um americano chama Sam Yahel, que tocava Hammond, organ, com Joshua Uhum. Redman por muito tempo. Então, esses caras que tocam, sabem tocar órgão, que é muito comum tocar sem baixo, sem baixista, aí rola. É muito. É divertido mesmo, cara. Uhum. De brincar e não tem um baixo lá, mas enfim. Rolou Uhum. assim. Não, isso aí pô, o som que você faz ali é sensacional. E como é que, deixa eu ver as horas aqui, porque o tempo nas lives passam assim, ó. Já estamos com 51 minutos, rapaz, você tá doido? O tempo passa rápido demais. Te falei, cara, eu falo pra caramba, cara. Não, que é isso? É É isso que culpa minha. Não, isso aí é bom demais. Tá todo mundo que tá aqui tá querendo te ouvir mesmo. Eu A nem gente tá olhei, aqui. cara. Quantas pessoas tem aí, cara? Ouvindo Agora minha... nós estamos com, bom, 23. Tá chegando mais gente aí. Obrigado, pai. Meu pai tá na área aí também, Zé Silva. O Guima tá falando que tem todos os CDs. A Ah, galera, seu trabalho é sensacional, cara. A gente tá com muita saudade de você aqui no Brasil. E rolou também um esquema seu aí de você viajou já ali no México como embaixador do jazz? desculpa, cara, vai precisar repetir porque o áudio tá ruim. Tá ruim? Você viajou já uma época aí para o México como embaixador do jazz? Foi, cara, na verdade, os Estados Unidos, não sei agora, bom, agora não tem nada, mas nos últimos anos tinha um negócio de meio de embaixadores culturais. Na Uhum, verdade, tem uma história disso, né? O Louis Armstrong, né? O trompetista fazia, vários caras de jazz. E eles continuam com esse tipo de iniciativa. uhum, E o Freddie Bryant, que eu falei, que é o violonista, ele fazia bastante, já viajou o mundo inteiro, assim, a vários lugares, para levar a uhum. cultura americana. Mas, na verdade, quando a gente foi para o México, não foi, assim, tocar música americana. Eu estava tocando pandeiro. Não era, na verdade, a gente estava representando o Departamento de Estado, mas eu estava com o pandeiro na mão, cara. Então, não sei se estava representando os Estados Unidos. Eu acho que eu estava representando mais o Brasil. Mas foi legal. A gente rodou várias cidades mais na parte de fronteira, aquelas cidades mais pancadas assim, Uhum, de México. E sou pandeiro e violão e dando workshops, palestras, tocando. uhum. Legal. Ah, que massa. E você tá falando aí dos ritmos na questão do samba, do choro, principalmente aí do samba, do partido alto. No pandeiro, você falou muito pandeiro de nylon, mas no pandeiro de couro também, você gostava de fazer seus esquemas ali? Podia mostrar um pouquinho pra gente aí da sua levada, da forma que você executava? Que você Sim, claro. executa, na verdade. É. Eu tô rindo como você corrigiu. Que você Eu parado executa, né? E mesmo. executa. Mas É assim, porque. você está falando agora É porque. mais das levadas tradicionais? Está falando de mais das Não, levadas que eu gosto de fazer? das que você gosta de fazer, Não, da forma que você fazia. cara, assim, como eu posso dizer? Não sei se você anotou, mas quando
as coisas que eu acho que eu faço que são pessoais, que aconteceram meio sem pensar. Por exemplo, quando eu dava mais aula, as pessoas perguntaram: o que está fazendo aí na mão esquerda? Eu digo, eu jogo o pandeiro muito. Uhum. Eu faço isso muito, né? Em lugar de... Muitas vezes eu estou fazendo aqui. Uhum. Sacou? A platinela soa até diferente, dá um chiado da platinela, fica bonito, muito bonito. Isso, na verdade, isso veio de duas coisas. Ah. Se o Suzano tá aí, ainda ele vai rir. Eu suava muito, cara. Eu ainda sou muito na mão. Eu lembro na Lapa, aquele calor, Rio 40 graus, eu estava no canto, tentando segurar. Cara, o pandeiro sempre qual a palavra mesmo? Escorregava. Escorregava da minha mão, cara. Era, o tempo todo, a parte mais difícil de eu tocar era não deixar o pandeiro cair. Estava sempre caindo, sempre caindo. Então, eu achei uma maneira de, tipo, mesmo no samba, de fazer um reajuste no meio do ritmo, né? Então, tá assim, ó. Tá sacando? Sim, sim. Aí, em qualquer ritmo, assim, um baião. Maracatu. Ah, pera. Sacou? Então, virou hábito. Virou hábito. Sem pensar, sem planejar, com certeza sem estudar. Um dia alguém falou para mim: o que tá fazendo aí? Aí eu falei: estou jogando o pandeiro, não sabia. E virou meio um estilo, um jeito de tocar. Mas aí depois de analisar, eu falei: caraca, isso rola vira um tipo de... Sua marca. Sabe? Pode ser, mas eu estou falando mais do som mesmo. Sim, sim. Como se fala mesmo em português o hi-hat, da bateria? Chimbal. Não. Na bateria, a parte que é... Pois é. O hi-hat. Hi-hat, o pessoal chama de chimbal, da batera, os pratos, né? Aí isso começou a virar um tipo de imitação de hi-hat, né? Se você... eu vou te mostrar um backbeat. Sacou? Sim. E dá pra... Bom, outro que vai ser legal. Um 12/8. Então, aí eu comecei a usar isso o tempo todo, cara. É uma forma de relaxar a mão, de dar um pouco o groove fica um pouco mais solto. Eu também gosto de... Várias pessoas fazem isso, mas eu gosto de usar só a platinela. Então... Scott, deixa eu só te perguntar. Você tem mais um tempinho aí? Porque a live ela já tá meio que para acabar aqui, que de uma em uma hora ela termina. A gente pode dar uma continuada um pouquinho? Cara, eu tô legal. Tá. Porque a conversa tá boa aqui. Se a gente parar agora, vai faltar muita coisa. E galera, voltem, aí eu vou te chamar de novo. A gente sai, aí eu encerro ela aqui, salvo e já volto te chamando, beleza? Tá bom. Porque ela vai cair agora. Okay. Vamos lá. Tá bom. Vamos lá então.